Eles passam a noite dirigindo por ruas desertas, levando estranhos para lugares que ninguém conhece, mas às vezes é o passageiro que nunca deveria ter entrado. Olá, queridos ouvintes, eu sou o Sinistro. Acompanhe agora os relatos mais assustadores de quem vive atrás do volante. Não eram nem 4 da tarde quando ela pediu a corrida. O sol já não passava pelas nuvens. O céu estava de um cinza denso, como se a cidade estivesse prestes a ser engolida por um entulho de chuva e fuligem. Eu tinha acabado de deixar um passageiro no centro velho de Santo Amaro e o aviso da próxima viagem apareceu quase em seguida. Retorno para casa, dizia o comentário. Bairro Jardim Ibirapuera. O destino era perto de uma viela onde dizem a PM nem sobe sozinha. Não aceitei na primeira notificação, mas ela reapareceu 30 segundos depois. E de novo, com uma taxa dinâmica alta. Como era fim de mês, acabei cedendo. Vi a foto do perfil. Mulher, talvez na casa dos 40, sem muitos detalhes. Nome diferente, estrangeiro que já esqueci. A corrida começava num prédio que já vi desmoronar por dentro. Um daqueles conjuntos onde o mato cresce por cima dos carros abandonados e os cachorros rosnam antes de ver. A rua de entrada estava empoçada, o ar carregado daquele cheiro amargo de esgoto estourado misturado com gordura. Liguei o pisca-alerta e observei os prédios. Todos com manchas pretas de umidade que subiam pelas paredes como mãos antigas tentando escapar do concreto. Ela não saiu logo. Esperei mais de 5 minutos com o carro ligado, o som baixo e os vidros fechados. Quase cancelei quando notei algo estranho. O nome do passageiro mudou na tela. A rua de entrada estava empoçada, o ar carregado daquele cheiro amargo de esgoto estourado misturado com gordura. Liguei o pisca-alerta e observei os prédios. Todos com manchas pretas de umidade que subiam pelas paredes como mãos antigas tentando escapar do concreto. Ela não saiu logo. Esperei mais de 5 minutos com o carro ligado, o som baixo e os vidros fechados. Quase cancelei quando notei algo estranho. O nome do passageiro mudou na tela. Do nada, o aplicativo mostrava outro nome. Um masculino completamente diferente do inicial. E o destino também tinha mudado. Um ponto próximo à represa do Guarapiranga. Tentei atualizar, pensei que fosse falha de sinal. Mas o aplicativo não travava. Tudo funcionava bem, menos a lógica. Fiquei olhando o prédio por mais alguns minutos, até que a porta do carro foi aberta bruscamente por alguém que eu não vi se aproximar. Ela entrou calada, sem olhar na minha direção. Não vestia nada chamativo. Casaco escuro, calça jeans, cabelo molhado, como se já tivesse chovido. Mas o que me travou foi o cheiro. Um odor quase imperceptível de pano guardado por anos, umidade antiga. Ela disse apenas, "Pode ir." A voz era rouca, baixa. E aí percebi, o novo destino perto da represa era na verdade um ponto conhecido entre motoristas como Buraco Negro. Muitos evitavam passar por lá depois do pôr do sol. E ainda era dia, quase noite. Fui dirigindo devagar, e algo no retrovisor me impedia de encará-la por muito tempo. Sempre que eu tentava olhar, parecia que a luz ali dentro do carro mudava. A luminosidade sumia por um segundo e voltava. Como uma lâmpada mal conectada. Ela mexia no próprio pulso, como se estivesse contando algo. E mesmo com o carro em movimento, nenhum barulho de movimento vinha do banco de trás. Nenhum som de casaco, nem de respiração. Só o ronco baixo do motor. O caminho até a represa era longo, por dentro de ruas menos movimentadas. À medida que nos afastávamos da cidade, percebi que o celular parou de dar sinal. O GPS travou numa rua antes da correta e o aplicativo começou a piscar com mensagens automáticas, como se não soubesse onde eu estava. Perguntei se ela queria trocar o destino. Ela respondeu sem mover a cabeça, "Você não está no lugar errado, ainda não." A frase não fazia sentido. O tom dela também não.
Era como se falasse de uma memória que não envolvia a gente. Comecei a reparar que meu braço direito estava gelado, como se houvesse uma fresta aberta em algum canto do carro. Mas todos os vidros estavam fechados. O ar estava pesado e parado. O volante parecia mais rígido. Meus olhos começaram a secar, talvez pela tensão ou por alguma coisa no ar. Chegamos a um ponto onde o asfalto sumia e começava uma rua de terra batida. Já era quase 6 da tarde, mas o céu estava escuro demais para o horário. Nuvens pesadas avançavam e a vegetação em volta parecia se inclinar para dentro da estrada, como se o mato estivesse se aproximando do carro. Ela finalmente falou de novo. Ali é o ponto, pode parar na curva. Mas a curva estava vazia, sem sinal de casa, gente ou poste. Havia uma cerca caída, uma árvore com o tronco rachado e algo que parecia uma entrada de trilha. O local exalava umidade e abandono. Eu perguntei se era ali mesmo. Ela respondeu: "Você me trouxe até aqui da última vez também", mas não lembrou. Tentei rir, mas a garganta secou. Perguntei se ela queria que eu esperasse. Ela só respondeu: "Já está aqui". Quando virei o rosto para olhar no banco de trás, o carro estava vazio. Parei o carro e girei o corpo, confuso. Nada. Nenhuma porta foi aberta, nenhum barulho. Olhei a tela do aplicativo. A corrida ainda estava ativa, e agora o destino havia mudado outra vez, só que para o meu endereço residencial. Um frio rastejou pelas minhas costas. Peguei o celular e tentei encerrar a corrida, mas a tela congelou. O sistema começou a emitir uma notificação em voz que nunca tinha ouvido antes. Uma voz grave dizia: "Volte para casa, volte para casa". O som vinha dos alto-falantes do carro, não do celular. A voz parecia estar dentro do painel, repetindo em tom calmo, quase hipnótico: "Volte para casa, volte para casa". Tentei desligar o carro. A chave não girava. O botão de partida não respondia. A tela central acendeu sozinha e exibiu um mapa com o trajeto marcado em vermelho. Da curva onde eu estava até a porta do meu prédio, a linha piscava, como se estivesse viva. Olhei ao redor. A vegetação parecia mais próxima do que antes. Os galhos se encurvavam levemente, como se soubessem que eu estava ali. Algo na paisagem tinha mudado, mas eu não sabia dizer o quê. Havia uma sensação estranha de repetição, como se eu já tivesse parado ali antes. Comecei a dirigir de volta, sem entender o que estava fazendo, apenas obedecendo ao impulso de sair dali. Mas a rota no painel não desaparecia. Continuava me guiando para casa. A cada quilômetro, o mundo ao redor parecia mais irreal. As luzes dos postes piscavam como velas em fim de vida. Casas e prédios estavam escuros, sem movimento. Vi uma pessoa parada em uma esquina, mas ela não se moveu quando passei. O rosto era completamente coberto por algo que parecia um véu de gaze grudado na pele. Tentei olhar melhor, mas o carro acelerou sozinho. O velocímetro subiu, mesmo sem meu pé no acelerador. Comecei a suar. A pele da minha nuca formigava. Sentia como se alguém estivesse sentado no banco de trás de novo. O espelho retrovisor tremia, mas não refletia nada. Apenas o banco vazio. Mas eu ouvia um som. Respiração. A mesma que tentei captar antes, mas agora audível. Lenta, profunda, quase ofegante. E vinha de dentro do carro. De um lugar que não se pode apontar. Um espaço que não existe, mas insiste em estar ali. Quando dobrei a última avenida antes do meu prédio, percebi que o mundo estava completamente apagado. Nenhuma alma viva, nenhum carro, nenhum som, nem mesmo o meu motor fazia barulho. O carro deslizava pela rua como se estivesse flutuando. As janelas começaram a embaçar por dentro, mesmo sem diferença de temperatura. No vidro da frente, algo foi escrito. Não com o dedo, mas como se surgisse sob o embaçado: "Nós voltamos".
Parei na frente do meu portão e me forcei a respirar. Tentei sair do carro, mas as portas estavam travadas. Olhei para o lado e pela primeira vez vi meu reflexo no espelho do motorista, mas algo estava errado. Meu reflexo sorria. Eu não. Meu reflexo inclinou a cabeça levemente, como se dissesse: agora é você. Tentei abrir a porta com força, gritei, chutei. O rádio ligou sozinho. Uma gravação começou a tocar, como se fosse um arquivo de voz. A voz na gravação era minha, mas não me lembrava de ter dito aquilo. Era a minha voz, falando como se contasse uma história para alguém. E foi ali que deixei ela pela última vez. Eu devia saber que aquilo não era uma corrida comum. A gente nunca volta ao mesmo. Ninguém volta. A voz ria no fim da frase. Uma risada cansada, como se eu estivesse lembrando de algo que tentei apagar, mas que voltou. Como prometido, a porta finalmente se abriu, mas não por mim. Ela abriu sozinha, com um som seco, como se tivesse sido forçada. Saí do carro, ofegante, e percebi que a rua não era exatamente como eu lembrava. Os detalhes estavam levemente errados. O número do prédio era o mesmo, mas a fachada parecia velha, abandonada. As janelas estavam cobertas por papelão e a portaria estava aberta, com uma luz vermelha fraca acesa dentro. Entrei, movido por algo que não era coragem, era inevitável. O elevador estava quebrado. Subi os 5 andares pelas escadas, cada degrau rangendo como se o prédio estivesse vivo. O corredor do meu andar estava silencioso, mas meu apartamento, no final do corredor, estava com a porta entreaberta. Algo que nunca deixei acontecer. A luz da sala estava acesa, ou pelo menos parecia. Mas havia algo mais, um cheiro, o mesmo cheiro do casaco dela. Empurrei a porta com a ponta dos dedos. A luz dentro oscilava como vela. E ali, sentada no meu sofá de costas, estava ela. O mesmo cabelo, o mesmo casaco. Mas agora havia algo no chão ao lado do sofá. Meu celular. Vibrando com uma nova notificação. Corrida iniciada, Santo Amaro para a represa. A mesma corrida, de novo. A tela tremia. Quando ela se virou, percebi que não havia rosto. Somente uma superfície opaca, lisa, como uma parede coberta por pele antiga. Tentei correr, mas meus pés não respondiam. A figura se ergueu lentamente, os braços pendendo como cordas. A sala inteira tremia, mas os objetos não caíam. As paredes pareciam se dobrar, como se estivessem respirando. A coisa caminhou até mim e estendeu a mão. Encostou 2 dedos no meu peito e sussurrou com a mesma voz rouca: "Você me trouxe, agora é você quem fica." E naquele momento tudo apagou. A luz, o som, até o tempo. Quando acordei, estava no banco de trás do meu próprio carro. Chovia forte. O painel estava desligado. O celular marcava 3h20 da madrugada. E o nome da passageira aparecia novamente na tela, esperando o motorista aceitar a próxima corrida. A única opção era aceitar. E ao fundo, no reflexo do retrovisor, uma silhueta me observava, imóvel, sentada no banco da frente. Se você gostou dessa história, deixa o like, se inscreve no canal e se prepara, porque o próximo relato pode ser ainda melhor. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o silêncio dentro do carro. Não o tipo normal de silêncio, mas um que parece expandir. Eu já estava na corrida quando percebi isso. Peguei a mulher no centro, perto da antiga estação abandonada, e o segundo passageiro entrou 5 quadras depois, numa área que costumo evitar à noite. Era uma corrida compartilhada, dessas que quase ninguém pede mais. Mas aquele dia estava estranho desde cedo. O clima em São Paulo estava abafado, mas dentro do carro a sensação era úmida, como se tivesse garoado só lá dentro. A mulher sentada ao meu lado no banco traseiro não falava nada. Tinha o olhar perdido na janela e os braços colados ao corpo. O rapaz que entrou depois, o que deveria sentar na frente, simplesmente abriu a porta traseira e sentou do outro lado dela, mesmo com o banco da frente vazio. Ninguém falou nada.
nenhum boa noite. O nome dele era Pedro, pelo app, a dela, Maiara. Mas algo naquela corrida não batia. A tela do aplicativo travou quando coloquei em movimento. Mostrava o trajeto, mas a linha da rota se mexia sozinha, como se estivesse sendo redesenhada em tempo real. O destino era o mesmo para os dois, bairro Alto da Boa Vista, mas os pontos de parada estavam embaralhados. O sistema mostrava uma rua sem saída como destino final. Isso nunca acontece. Tentei puxar conversa do tipo, clima estranho hoje, né? Mas nenhum dos dois respondeu. A mulher continuava olhando fixo pela janela, como se visse algo lá fora que não estava ali. O homem encostou a cabeça no vidro e fechou os olhos. Mas o detalhe: o carro ainda estava parado no sinal vermelho. Não dava tempo para dormir daquele jeito. E ele respirava, diferente, lento demais, como quem está fingindo que respira. Comecei a dirigir devagar, mesmo com pouco trânsito. Sentia o volante mais pesado que o normal. O barulho da cidade parecia abafado do lado de fora. Não ouvia mais buzinas, nem vozes nas calçadas. Só o som do motor e o barulho suave dos pneus passando pelas faixas. Olhei discretamente pelo retrovisor. Eles ainda estavam imóveis. A cabeça dele não balançava com o carro. A dela parecia mais distante, como se estivesse ficando transparente. Chegamos na Avenida Adolfo Pinheiro e o GPS indicava uma entrada errada. Uma rua que eu conhecia bem, sem iluminação, cheia de mato e com um terreno abandonado no fim. Tentei ignorar e seguir adiante, mas o aplicativo insistia, recalculando a rota de volta para a entrada da rua escura. A mulher virou o rosto pela primeira vez. Disse apenas, "É por ali mesmo." A voz dela era seca, mas baixa, como se estivesse dizendo aquilo de longe, quase como um eco. O rapaz ao lado dela abriu os olhos, olhos claros demais, como vidro sujo, e me encarou pelo espelho retrovisor. Não disse nada, só manteve o olhar fixo, como quem tenta atravessar o vidro e ler seus pensamentos. Comecei a suar, mesmo com o ar-condicionado ligado. O cheiro dentro do carro mudou. Antes era perfume barato e gasolina. Agora era terra molhada, como quando você pisa num lugar que ficou fechado por muito tempo. Virei na rua indicada contra minha vontade. Os postes estavam todos apagados. O mato alto engolia as calçadas. Casas com muros pichados pareciam ter sido abandonadas há décadas. Mas ali, bem no fim da rua, tinha um portão antigo de ferro enferrujado, com a pintura escorrida. A luz de um poste torto projetava uma sombra estranha no chão, como se houvesse alguém em pé ali. Mas quando olhei de novo, não havia nada. Maiara finalmente se mexeu. Abriu a porta lentamente, mas não saiu. Apenas olhou para mim e disse, "É aqui que ele desce." Apontou para o rapaz, que continuava imóvel. "Ele tem que voltar primeiro, depois eu volto." Aquilo não fazia o menor sentido. Estávamos todos indo para o mesmo lugar. Não havia voltar, mas o rapaz desceu do carro com um movimento mecânico. Nenhuma emoção no rosto, nenhuma hesitação. Apenas andou até o portão e parou. O portão se abriu sozinho, não rápido, devagar, com um rangido seco que doeu no ouvido. O homem entrou sem olhar para trás. Maiara ficou sentada, e eu ali, com o motor ligado, tremendo. Ela disse então, "Se você sair agora, não vai lembrar." E sorriu. O sorriso não combinava com o rosto dela. Era grande demais. Fiquei preso entre fugir e perguntar. Escolhi perguntar. Lembrar do quê? Ela me olhou de lado. "De quando você trouxe ele pela primeira vez." Minha cabeça doeu. Fiquei confuso. Comecei a puxar da memória os últimos dias, as corridas da semana, os passageiros. Nada batia. Ela desceu sem pressa e, ao sair, deixou o cheiro de terra molhada mais forte ainda. Quando se afastou, a tela do aplicativo desbloqueou. A corrida tinha sido encerrada, mas no histórico, nenhuma viagem constava nos últimos 30 minutos. Nem nomes, nem rotas, nem pagamento.
O relógio do carro marcava 7 da noite, mas o céu parecia de madrugada. Olhei pela última vez o portão. Estava fechado de novo. Nenhum sinal de Maiara, nenhuma luz acesa. Apenas o som das cigarras voltando aos poucos, como se tivessem estado presas também. Dei ré e fui embora devagar. Mas ao virar a esquina e voltar para a avenida principal, uma nova corrida apareceu. Um nome desconhecido, endereço de partida, o portão enferrujado. Ignorei a notificação. Passei direto, mas o aplicativo manteve a corrida ativa, como se tivesse sido aceita sozinha. O nome do passageiro piscava na tela. R. Filho. O destino? Meu endereço, minha rua, meu número, minha porta. O ar dentro do carro ficou denso de novo, como se alguma coisa tivesse voltado junto comigo. O cheiro de terra molhada reapareceu, mesmo com os vidros abertos. E agora também tinha um som. Algo sussurrando atrás do painel. Tentei reiniciar o aplicativo. Nada. O celular travado mostrava apenas a imagem do portão, como uma captura de tela que eu não tirei. Pisquei e a imagem mudou. Agora mostrava o banco de trás do carro, vazando uma fumaça fina pelo carpete, e mesmo sem ninguém sentado, havia a marca do corpo no estofado, como se alguém muito pesado tivesse acabado de sair. Encostei o carro, tirei o celular do suporte e desliguei, mas a tela continuava acesa. Voltei para casa tonto, sem conseguir organizar os pensamentos. Cada farol parecia mais distante do que o anterior. As ruas pareciam repetidas, como se eu estivesse dirigindo em círculos, mesmo seguindo o caminho correto. Passei pelo mesmo orelhão 3 vezes. O mesmo carro branco estacionado, as mesmas pichações, até o momento em que, ao parar em frente ao meu prédio, percebi que ele também parecia outro. A fachada era igual, mas as janelas estavam todas escuras, nenhuma lâmpada acesa. Os azulejos do muro estavam rachados, o interfone pendia por fios e a porta do portão de ferro estava destrancada. O relógio do carro marcava 8h15 da noite, mas o céu parecia estático, sem estrelas, sem vento, sem qualquer vida. Saí do carro e, quando bati a porta, ouvi um som abafado, como se tivesse fechado algo maior do que um carro, algo mais profundo. Subi as escadas do prédio em silêncio. O elevador não funcionava. O corredor estava úmido, as paredes manchadas. O tapete da porta da frente estava virado. E ali, diante da minha porta, havia uma sacola de papel, molhada e rasgada. Não era minha. Dentro, um par de sapatos masculinos, sujos de barro, e um envelope amassado com meu nome rabiscado à mão. Peguei aquilo com nojo e entrei rápido. Tranquei todas as fechaduras. A luz da sala piscou ao ser acesa. A televisão ligou sozinha. Mostrava a câmera interna do carro, mesmo eu nunca tendo instalado uma. A imagem era ao vivo, banco vazio. Mas o som era de uma respiração contínua, baixa, arranhada. Peguei o controle remoto e tentei desligar. Nada. A imagem mudou por conta própria. Mostrava agora a frente do portão enferrujado e alguém do lado de fora, em pé, imóvel. Só que a câmera estava posicionada exatamente como o meu olhar. Me aproximei da janela, mesmo sem querer. Lá embaixo, na calçada, debaixo do único poste que funcionava, estava ele. O homem da corrida compartilhada. O que não falava. O que desceu primeiro. Olhava para cima. Não movia um músculo. O rosto pálido. Os braços colados ao corpo como antes. Tentei gritar com alguém no prédio ao lado, mas não havia nenhum som fora o meu. Nem mesmo os cachorros latiam. Nem mesmo o vento soprava. O interfone tocou. 3 toques curtos. Depois silêncio. Depois 3 toques curtos de novo. Aquilo se repetiu por quase 1 minuto. E parou. Peguei o celular para tentar filmar, mas a câmera não funcionava. Mostrava apenas a mensagem: espaço preenchido. Registro anterior mantido. Uma nova notificação apareceu no topo. Passageiro aguardando. Última corrida não finalizada. O botão encerrar piscava,
mas não funcionava. Eu ainda estava dentro da corrida. Deitei no sofá, tentando respirar. Não fechei os olhos, mas por um instante pisquei, e quando abri novamente já era madrugada. 3h20. A luz da sala desligada. A TV também. O celular caído no chão. A porta da frente aberta. O ar parecia diferente, menos denso, mais frio. Levantei devagar, com as pernas trêmulas. No batente da porta havia marcas de barro, pegadas, indo da rua até o meio da sala. E depois desapareciam. Meu carro estava lá fora, mas o banco do passageiro estava reclinado e uma das portas entreaberta, como se alguém tivesse voltado lá, ou nunca tivesse saído. Abri o aplicativo tentando denunciar, excluir, apagar tudo, mas agora havia uma corrida em andamento e a foto do motorista era minha, só que o carro era outro, um modelo antigo, de uma época em que aplicativos nem existiam. O nome do passageiro? O mesmo de antes. R. Filho. A única opção na tela era continuar viagem. E quando toquei nela, a câmera frontal ligou. Mostrava meu rosto. Mas algo atrás de mim, no fundo da sala, se mexeu. Rápido demais para os olhos acompanharem. O reflexo na tela mostrava um vulto curvado, com a cabeça encostada no meu ombro. Sorriam, os dois. E foi então que entendi. A corrida nunca foi minha. Eu só estava sendo levado. Aproveita esse momento e me conta aqui nos comentários de qual estado você está assistindo e que horas são aí agora. Quero ver até onde esses relatos estão chegando. A corrida não apareceu com notificação sonora. Estava apenas lá quando olhei o celular, como se tivesse aceitado sozinha. Era uma madrugada de quinta-feira e a cidade estava encharcada por uma chuva fina e insistente que deixava tudo com cheiro de cano velho. Eu já estava a caminho de casa, com o banco das costas doendo e a mente entorpecida, mas o endereço era perto. Rua sem saída, no bairro da Liberdade. Aceitei sem pensar. As palhetas do limpador arranhavam o para-brisa com um som seco, intercalando com os estalos baixos da chuva batendo no teto. As luzes dos postes desenhavam reflexos amarelos nas poças e o rádio do carro chiava, mesmo desligado. Passei devagar pela rua, sem ver ninguém. Nenhum guarda-chuva, nenhuma porta aberta. Até que o farol iluminou uma figura parada na beirada da calçada, encostada numa mureta coberta de limo. Ele vestia um paletó antigo e amarrotado, de tecido grosso, com manchas escuras no colarinho. A cabeça baixa, o rosto encoberto pela aba do chapéu. Parecia imóvel. Só ergueu o braço com lentidão, apontando para o carro e depois para a porta traseira. Abaixei o vidro com receio. Antes que dissesse qualquer coisa, ele entrou, sem falar, sem se sacudir, e trouxe com ele um cheiro forte de papel molhado e madeira embolorada. Confirmei o nome, Marcelo. Ele não respondeu, só disse, siga em frente. A voz era abafada, como se viesse de trás de um vidro grosso. O aplicativo mostrava um destino próximo, mas estranho. A rua aparecia sem traçado definido no mapa, como se fosse uma área não reconhecida. Nome genérico: Caminho Cemitério S. Lázaro, acesso antigo. Nunca ouvi falar desse lugar, ainda assim obedeci. Algo naquele homem dizia que contrariar não era boa ideia. Durante o trajeto, o rádio ligou por conta própria, mesmo sem sinal. Tocava uma estação fora do ar, cheia de estática e vozes quase discerníveis no fundo. Parecia uma conversa mal captada, sussurros que variavam de tom, mas nunca ficavam claros. Olhei pelo retrovisor e ele ainda mantinha a cabeça baixa, como se dormisse. Mas os olhos estavam abertos. Eu sentia, o tempo todo, e estavam fixos em mim. Comecei a suar, embora o frio do ar-condicionado deixasse os vidros embaçados. Toquei a tela do celular para verificar o caminho, mas ela apagou. Reiniciou com uma nova interface. Algo que nunca vi.
A imagem de um portão enferrujado preencheu a tela, com uma frase embaixo: "Abriremos a sua chegada." Tentei voltar para o mapa, mas tudo que aparecia agora era uma seta apontando para frente, como se não houvesse mais rotas, só um destino. O carro começou a engasgar, não como uma pane mecânica, mas como se o caminho estivesse ficando mais pesado. O volante endurecia, os pedais afundavam. A rua à frente era de paralelepípedo antigo, coberto por raízes, ladeada por árvores secas, mesmo em pleno verão. As luzes dos postes sumiram. Os únicos pontos de iluminação vinham dos faróis. Mas ali, naquela noite molhada, o feixe de luz parecia mais curto, quase tímido. O passageiro enfim falou: "Você passou por aqui antes." A frase me arrepiou. Virei o rosto devagar, sem coragem de encará-lo diretamente. "Não lembro de ter vindo nessa região." Ele riu. Riu sem abrir a boca. Era uma risada que parecia ecoar na nuca, não no ouvido. "Não é a rua, é o momento. A gente sempre volta onde deixou algo para trás." Não entendi. Ou talvez tenha entendido e preferi não acreditar. Chegamos ao fim da estrada, onde a terra batida virava lama e o mato tomava conta. No meio da vegetação, um portão de ferro estava aberto, escancarado como se estivesse nos esperando. Atrás dele, uma trilha coberta de folhas secas e cruzes tombadas. Era um cemitério, mas não daqueles com muros e placas. Parecia esquecido, enterrado pela própria floresta. O GPS não mostrava mais nada. A tela agora exibia apenas um cronômetro regressivo, 3 minutos. Marcelo abriu a porta. Um rangido agudo escapou da dobradiça, mesmo sendo um carro novo. Ele saiu sem pressa, andou até a entrada do cemitério e virou-se lentamente. Pela primeira vez, vi o rosto dele. Não era certo. Era como olhar para uma imagem velha que foi exposta ao sol por muito tempo. Os traços estavam apagados, só os olhos pareciam intactos. Olhos muito claros, como filme fotográfico queimado. "Volto logo", ele disse. Ele entrou na trilha e sumiu entre as árvores. O cronômetro no celular zerou, e então a câmera frontal ligou sozinha. Mostrava o interior do carro, vazio, mas com a porta traseira aberta e uma sombra projetada no teto. Uma sombra que não combinava com o formato de nada ali dentro. Pisquei. A porta estava fechada. Olhei ao redor. Nenhuma pegada na lama, nenhum som de passos. Apenas a chuva, fina e insistente, caindo como vidro líquido. Fiquei ali, imóvel, por mais de 20 minutos. A tela do celular apagou e voltou com uma nova mensagem. "Passageiro ausente. Deseja encerrar corrida?" Mas o botão de encerrar não respondia. Ele apenas piscava. Pisquei junto, como se estivesse caindo num ritmo estranho, anestésico. E então o rádio ligou novamente. Mas dessa vez não era estática, era minha voz, gravada, dizendo: "Eu volto logo." A mesma frase, a mesma entonação, mas eu nunca disse aquilo. A voz repetia em loop, sempre o mesmo tom, o mesmo sussurro grave e resignado. "Eu volto logo, eu volto logo." Tentei desligar o carro. A chave girava, mas o motor continuava ligado. Os faróis permaneciam acesos, mesmo com tudo desligado. O rádio aumentava de volume sozinho. A chuva apertou de repente e gotas grossas batiam no para-brisa com força, como se alguém jogasse pedras lá fora. Mas o limpador não se movia mais. Olhei para fora e a trilha tinha sumido. O portão, agora fechado, estava parcialmente coberto por uma névoa baixa. As cruzes tombadas estavam mais próximas, como se tivessem se movido durante o tempo em que pisquei. Peguei o celular de novo. A tela tremia. O aplicativo mostrava outra corrida iniciada. O nome do passageiro era o meu. O destino era o mesmo portão. Mas agora, o horário estimado de chegada era "já está aqui." O banco traseiro afundou. Senti o carro ceder ligeiramente, como se alguém tivesse sentado ali com peso considerável. Mas não houve barulho de porta, nem deslocamento de ar.
A câmera do retrovisor mostrou algo que não consegui compreender de imediato, como se uma forma difusa, algo entre neblina e sombra, tomasse forma aos poucos. Algo que parecia respirar, algo que parecia me observar. Minha visão começou a embaçar, não só pelos olhos, mas por dentro, como se a mente estivesse sendo coberta por uma névoa lenta. Tentei abrir a porta. Ela trancou sozinha. Todas as travas clicaram ao mesmo tempo. A luz interna acendeu, mas não iluminava direito. Era uma luz amarelada, suja, que parecia escorrer do teto como óleo. O cheiro dentro do carro mudou. Não era mais papel molhado, era carne crua e terra revirada. Pela primeira vez tentei gritar, mas a voz não saiu. A garganta travada, como se algo a segurasse por dentro. Comecei a chorar sem perceber. Lágrimas quentes desciam pelo rosto e a sensação era de que algo se despedia dentro de mim. Algo que já sabia o que ia acontecer. No vidro lateral, entre a chuva e o vapor, uma mão se imprimiu pelo lado de dentro. Não era minha, não era humana. A luz da rua sumiu. O tempo parou. Nem a chuva fazia mais barulho. Era como se tudo estivesse preso num segundo infinito. E então senti a respiração na minha nuca. Não pelo vento. Era a sensação de alguém muito próximo, tão perto que o calor da presença encostava na pele. E então ouvi a voz, atrás de mim, dentro do carro, dentro da minha cabeça. Dizia, sua vez. Ele voltou. Agora sou você. Fui puxado. Não fisicamente. Era como se minha consciência estivesse sendo deslocada, arrancada do corpo lentamente. Eu sentia tudo, mas nada respondia. Os dedos tremiam sem controle. Os olhos piscavam sem comando. E então vi o meu reflexo no espelho retrovisor, sorrindo. Um sorriso que não vinha de mim. E a coisa sentada atrás continuava respirando, como se estivesse testando a nova casa. A próxima imagem no celular era uma notificação. Novo passageiro a caminho. O nome não aparecia, apenas a imagem de um ponto piscando no mapa, vindo da mesma rua onde tudo começou. A tela da central do carro agora mostrava uma câmera de segurança. A imagem de dentro do carro, eu no banco do motorista, mas meus olhos estavam fundos, apagados, a pele acinzentada, como cera fria. O portão do cemitério se abriu novamente, mesmo sem vento. E dali saiu Marcelo, como se tivesse apenas ido buscar algo e voltado para completar o que faltava. Ele entrou pela porta que antes não se abriu, sentou ao meu lado e me encarou. Disse apenas, agora sim, e o carro começou a se mover sozinho. Os pneus deslizavam pela lama como se flutuassem. Nenhum comando meu era necessário. Eu não era mais o motorista. A última coisa que lembro é o som da chuva voltando, mas agora parecia batucar dentro da minha cabeça, não no carro. Uma batida ritmada, firme, como um tambor fúnebre, e a risada. Longe, mas cada vez mais próxima. A risada de alguém que esperou muito tempo por esse momento e que agora não precisava mais esconder.